Vamos ler, então, a partir do versículo 20, Provérbios 1. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas ruas, das praças levanta a sua voz, do alto dos muros clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores e odiarão os insensatos o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção, antes desprezastes o meu conselho e não fizestes caso da minha repreensão, também eu me rirei no dia da vossa calamidade, zombarei quando sobrevier o vosso terror. Quando o terror vos sobrevier como tempestade e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia, então clamarão a mim, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Vamos orar mediante essa palavra que nós vamos estudar essa noite. Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar na tua casa, junto com os teus filhos, e por virmos receber a tua palavra nessa noite. Alguém diz comigo: Senhor, obrigado pelo alimento dessa noite. Traz sobre mim o espírito de revelação. Eu recebo essa palavra no meu espírito. Amém. Quero proclamar que os anjos do Senhor estão nesse lugar para proteger o momento da palavra de Deus e que nós seremos abençoados essa noite com a palavra do Senhor. Primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para os irmãos nesse texto, que é muito importante, muito especial, é a disponibilidade da sabedoria. Tá? Como você pode ver no versículo 20 e 21, diz que a própria sabedoria está clamando. A sabedoria está muito disponível. A disponibilidade da sabedoria. Veja só, versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas ruas. E nas ruas do povo que não tem entendimento, nas ruas do povo estúpido, nas ruas da cidade. Veja que coisa incrível. A suprema sabedoria clama nas ruas. Não só lá, mas ela clama nas praças. Ela levanta a sua voz. Eu não sei se você já leu esse versículo. Alguém vai dizer: eu já li. Mas eu quero perguntar se você já prestou atenção nele. Porque a sabedoria está levantando a voz bem alto no meio das praças, onde as pessoas estão fazendo coisas erradas, onde todo mundo está vivendo a sua vida. Não só lá, do alto dos muros, ela clama. Não só lá, mas na entrada das portas. Ela está clamando. Na cidade profere as suas palavras. Ei, sério isso aqui? Chocante. No meio de tanta gente que não sabe o que fazer, no meio de tanta pergunta, e daí? A sabedoria está clamando, está levantando a sua voz. Por acaso, alguém está ouvindo esse clamor? Não é nem o clamor de quem precisa de resposta. Não é o clamor de quem não sabe o que fazer. É o clamor da própria sabedoria. Aqui está muito sério.
Está muito sério essa palavra em Provérbios, porque o primeiro problema da qual Deus nos responsabiliza é a disponibilidade da sabedoria. Não é só isso, ela não é uma coisa escondida por aí, calada, silenciosa, ela está gritando. Irmãos, eu espero que o Espírito Santo me dê graça essa noite para poder expressar em palavras o que está no meu espírito. O que está no meu espírito, porque nós vivemos num mundo de muita estupidez, não precisamos desenvolver esse tema, mas nós vivemos num mundo de muita estupidez, muita coisa ruim. E no meio de toda essa ignorância, a sabedoria está gritando, clamando nas praças, clamando nas ruas, clamando nas portas, clamando nas entradas, nos lugares de decisão, nos lugares de escolha. Ela está clamando. Come on. Deus disponibilizou a sabedoria em todas as esquinas. Bem, eu vou caminhar com vocês bastante hoje à noite, mas, embora eu vou repetir esse texto aqui, ó, de novo, eu vou ler ele com você aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. Ó, olha só. Eu vou lá com você agora. Se você está com a Bíblia, vai no capítulo 8. Versículo 1. Não clama porventura a sabedoria? Não faz o entendimento soar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade. E à entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aprendei, ó simples, a prudência. Entendei, ó loucos, a sabedoria. Ouvi vocês, porque profiro coisas excelentes, e os meus lábios se abrem para a equidade. Só para não continuar lendo o capítulo, pula para o capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já imolou as suas vítimas, misturou o seu vinho, preparou a sua mesa, já enviou as suas criadas a clamar sobre as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho que tenho misturado. Deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Come on. Não vou prosseguir enquanto a gente não pensar um pouquinho no clamor da sabedoria. A sabedoria não é só uma coisa que existe, estática, parada, escondida, numa biblioteca, num livro velho, escondido, que ninguém sabe onde está, dentro de um cofre, em algum lugar, em algum museu, parado, escondido, fora do alcance. Pelo contrário, ela está nas ruas. Pelo contrário, ela está nas portas, ela está nas esquinas, ela está nos lugares das esquinas dos homens, nos lugares que os homens fazem escolhas. A sabedoria está gritando, gritando, gritando. E se ela está gritando, a voz dela não é difícil de achar. Se ela está gritando, a voz dela não é difícil de ouvir. Se ela está gritando, é só uma questão de parar e prestar atenção. Se é que alguém tem algum desejo, tem alguma tendência de amar a sabedoria, se é que está no meio de toda essa estupidez ao nosso redor, se é que tem alguém que está desejando andar pelo caminho da sabedoria. Come on. Deus não vai desculpar ninguém. Eu não sabia o que fazer. Really? Eu não... Really? Sendo que a sabedoria estava gritando pelas ruas, em cima dos muros, nas praças. Come on. Precisamos prestar atenção nessa palavra, porque ela traz um juízo pesado sobre cada ser humano que vive na Terra. Eu queria dizer que, perdoe algumas expressões que eu vou falar, não se ofenda com algumas expressões que eu vou falar. Eu estava ouvindo, eu vi, na verdade, no Facebook, alguém falar assim: uau, inteligência artificial, uau, deram um jeito de fazer uma inteligência artificial, por que eles não dão um jeito na ignorância natural? Realmente, verdade, inteligência artificial e a ignorância natural continua lá e ninguém dá jeito nela. Eu queria declarar algo nessa noite: o homem ficou burro depois da queda.
O ser humano era inteligente, mas ele ficou estúpido depois da queda. E o texto que eu vou colocar aqui é 2 Coríntios 4:4, que é um texto que eu vou repetir várias vezes nessa aula essa noite. 2 Coríntios 4:4, ele diz assim: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus na face de Cristo. Presta atenção, há um espírito de burrice, que é um principado mundial trabalhando sobre toda a humanidade. É o espírito da burrice, ele cegou o entendimento das pessoas. Presta atenção no que eu vou falar. O príncipe debaixo do qual o mundo opera é o príncipe da burrice. O príncipe debaixo do qual o mundo está operando é o príncipe da ignorância, é o príncipe da burrice, é aquele que cega os olhos das pessoas, coloca traves, coloca escamas nos olhos delas, coloca véus e véus e véus para que elas não enxerguem a realidade. Eu queria aproveitar para explicar nessa janela que eu acabei de abrir o que é guerra espiritual. Sabe qual é a guerra dos principados e das potestades e dos dominadores do mundo espiritual? Sabe qual é a guerra deles? Sabe qual é a única razão da guerra dos principados? Controlar a realidade na cabeça das pessoas. Apenas isso. Os espíritos malignos, eles trabalham com um objetivo só: controlar o que as pessoas acreditam. Eles controlam a realidade para elas. Eles são basicamente espíritos enganadores, eles trazem a burrice, eles enganam o ser humano, e aí eles controlam a realidade, apesar de a sabedoria estar disponível nas esquinas, nas portas, nos muros, nas situações, em todas as oportunidades que alguém quiser ter uma resposta correta, a sabedoria está lá. Mas existe um incapacitamento sobre as pessoas que não as permite que elas obtenham a sabedoria. Então elas continuam tomando decisões estúpidas, decisões erradas, sem saber o que fazer, e destruindo as suas vidas com suas próprias escolhas, com suas próprias decisões. Não é o diabo que toma as decisões que destroem o mundo, são as próprias pessoas. Existe um véu, um poder na mente delas. Essa é a questão da guerra espiritual. A guerra espiritual não tem outra base a não ser controlar o que você acredita. Por isso que a gente estuda a palavra de Deus, e por isso que a gente está aqui nessa noite, debaixo de outro príncipe, que é o príncipe da paz, o príncipe da sabedoria. Mas há uma guerra espiritual. A sabedoria, ela clama em todas as esquinas da vida. Deus não só disponibilizou, mas ela faz barulho. Ela diz: eis-me aqui, me busquem, me chamem, me clamem. Há uma sabedoria provida por Deus em tudo. Ela precisa ser buscada, achada, descoberta e seguida. E aqui está exatamente o preço da sabedoria. Tá? Não há desculpa para quem diz não saber o que fazer, porque há uma sabedoria clamando, ela precisa ser achada, você precisa procurar, achar, desejar, e aí você vai encontrar, e aí ela vai estar disponível para você. Tá? Deus nos emergiu na ignorância para ver quem desejaria a sabedoria o suficiente para buscá-la. Alguém pode perguntar, por que então o Senhor permitiu que o mundo descesse debaixo de uma nuvem de trevas? Escute, Jesus veio como luz do mundo porque o mundo estava em trevas, e as trevas aqui não é porque o sol parou de brilhar, porque esses milhões de anos ele nunca parou de brilhar. Pode ter tido o Ice Age, pode ter tido sobre a Terra, porque alguma nuvem cobriu a luz do sol sobre a Terra por algum efeito, por algum meteoro, alguma situação que aconteceu. Mas a luz do sol sempre brilhou. A escuridão, que a Bíblia está dizendo, que a escuridão encobre os povos e encobre todo mundo, é a escuridão mental, é a escuridão espiritual, a escuridão do entendimento.
So, Deus imergiu o mundo na ignorância, mas não tirou do homem a capacidade de buscar a sabedoria. É do tipo assim: vou te colocar com fome num lugar que tem comida. Não vou te dar comida, mas vou te colocar com fome num lugar onde tem muita comida, para ver se você se vira, para ver se você sai atrás da comida e se alimenta. O que eu não vou fazer é trazer a comida na sua boca. Não vou fazer isso. Vou te dar fome, vou te colocar num lugar que tem comida. Vou cobrir a humanidade com uma nuvem de ignorância. Vou permitir a iniquidade, a humanidade ser coberta com uma nuvem de estupidez. Mas vou disponibilizar a sabedoria para saber quem vai rejeitar a escuridão do entendimento e lançar a mão da sabedoria e buscá-la e captá-la onde ela estiver. Alguém diz comigo assim: a luz não brilhará para todos, mas poderia brilhar, porque está disponível. Deixa eu dar um exemplo aqui, já que eu falei da luz, o Espírito Santo acabou de me lembrar de uma coisa. Lá em Brasília, a Companhia de Eletricidade significa SEB, Companhia de Eletricidade de Brasília, SEB. Como é que é em Minas? CEMIG. All right. Vou falar da CEMIG, porque tem mais gente da CEMIG aqui do que da SEG. Queria perguntar, quando a CEMIG traz a energia, a eletricidade na sua casa, ela traz até onde? Até no poste, até no painel. Alright. Aí você chama o eletricista, ele vai lá e disponibiliza a eletricidade em toda a sua casa, todos os quartos. Right? Você chama o varão ali, white gloves, e ele coloca a eletricidade em todos os cômodos da casa. Right? Imagina que deu 8 horas da noite e a luz não ligou. Aí você liga para a CEMIG. Escuta, cadê a luz? Aí eles respondem o quê? Está aí. Mas como assim que está aqui? Que não tem nada ligado, está tudo escuro. Aí eles perguntaram: você ligou o interruptor? Como é que é? Você ligou o interruptor? Aí você: qual interruptor? Porque nem disso você sabe que existia. Ele falou: não, você tem que ligar o interruptor. Ah, é isso que Deus está falando hoje à noite. Ele traz a eletricidade até você, mas ele não liga o interruptor. Você está no escuro, por quê? Não sabe que tem um interruptor? Que você tem que acionar? Porque ele não vai ligar esse interruptor, mas ele disponibilizou ela. Ele colocou ela em todos os quartos. Se você ligar para o White Glove, ele vai dizer: tem aí, ó, eu coloquei em todos os quartos o interruptor, é só você acionar. Ah, mas não tem como eu ligar só um e ligar tudo? Não, em cada quarto que você entrar, você vai ter que ligar um. Ah, mas eu não queria fazer isso. Bom, o problema é seu, vai ficar no escuro, então. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu poderia escrever aqui: nem a luz é de graça. É de graça. Nem a luz da revelação é de graça. Você quer entender? Você quer revelar? Você quer a resposta? Quer fazer o casamento certo? Quer tomar a decisão certa? Quer saber o que fazer? Você diz: eu quero, Senhor. Então ele falou: então paga o preço. Aí você pergunta para Deus: qual é o preço? O preço é buscar sabedoria. O preço é ir atrás dela. O preço é procurar. O preço é investigar. Ela está aí, em algum lugar. Eu já coloquei a resposta ao seu alcance. Come on. O clamor e a busca que Deus exige, esse preço que o homem tem que pagar, é ele buscar. Então, vê comigo o capítulo 2 de Provérbios. Nós vamos ler dos versículos 3 até o 10. Olha só. Capítulo 2 de Provérbios, versículo 3. Tem algum crente aí? Fala: eu sou crente. Eu sou crente. Really? Você está com a Bíblia? Sim. Quem está com a Bíblia aprovou. Quem não está, converte hoje.
Quem não trouxe a Bíblia, converte hoje. Como eu falei, quando você vai no mercado, leva sacola. Você vai no banco, leva carteira. Quando você vier na igreja, você vai para onde? Vou para o culto. Assim, com a mão abanando? Traz a Bíblia. Provérbios 3, versículo... Provérbios 2, versículo 3. Se clamares por discernimento. Eu não sabia que eu tinha que clamar. E por entendimento alçares a tua voz. Eu não sabia que tinha que levantar a voz. Se buscares como a prata. Mas eu não sou garimpeiro. E procurares como a tesouros escondidos. Agora que ficou ruim mesmo. Eu não gosto de procurar nada. Por que a luz vai brilhar na sua cabeça do nada? Alguém fala comigo, a revelação de Deus é o maior presente que Deus pode dar a um homem. É burro se quiser. Você acha que Deus vai pegar o melhor dele, a luz dos olhos dele, e jogar na cabeça? Assim, do nada. Não. Eu te botei debaixo da escuridão para saber se tu vai fazer isso aqui. Se clamares por entendimento, por discernimento. Quero perguntar aqui, alguém aqui clama por discernimento? Alguém aqui grita, alguém aqui chora, alguém aqui sabe o que é pagar o preço pela luz da revelação? Se clamares por discernimento e por entendimento alçares a tua voz, se como a prata a procurares e como a tesouros escondidos a buscares, então entenderás o temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. E da sua boca procedem o entendimento. Mas Ele só fará isso para quem clama. By the way. Tiago 1,5, que diz lá, se alguém tem falta de sabedoria, vai dormir, que Deus vai lhe dar. O que está escrito em Tiago 1,5? Se alguém tem falta de sabedoria, bebe uma Coca-Cola que Deus vai lhe dar. Se alguém acha que tem falta de sabedoria, faz uma viagem para a Flórida, que Deus vai lhe dar. Se alguém tem falta de sabedoria. Sabe por quê? Tem gente que nem acha que tem. Sabedoria? Comigo mesmo. Se alguém caiu a ficha que tem falta de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á dada. Ei, eu estou falando de uma das coisas mais preciosas que, apesar de Deus ter disponibilizado em toda a esquina, como é que Deus põe algo em toda a esquina e as pessoas não acham? Como é que Deus põe algo para gritar no meio da rua e ninguém acha? Como é que Deus põe alguma coisa tão preciosa para gritar no meio das praças, em cima dos muros, nas entradas, nos momentos de decisão, nos momentos de escolha e ninguém acha? Porque Deus sabe disponibilizar uma coisa e escondê-la ao mesmo tempo. Deus é Deus. Deus sabe lidar com a sabedoria. E com a burrice, by the way. Louvado seja o nome do Senhor. O maior pecado contra a sabedoria é não clamar por ela. A sabedoria clama aos estúpidos. Versículo 22 do capítulo 1 que eu li, vou voltar ao texto original que eu li agora no versículo 22. Veja o clamor da sabedoria. Até quando, ó estúpidos? Está falando comigo, tá? Você é muito inteligente, mas eu não sou tão assim. Até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores e odiarão os insensatos o conhecimento? Essa palavra da sabedoria é muito forte. Até quando vocês... Eu vou explicar para vocês como que é amar a estupidez. Não é que você sai dizendo, eu amo a estupidez, eu amo a estupidez. Não, não é isso. É apenas se conformar com ela e se apaziguar em não saber das coisas.
eu queria dizer algo para mim e para você, que em nossa natureza normal, não existe uma avidez pela sabedoria, não existe uma fome pela sabedoria, não existe um desespero pela sabedoria. Em nossa natureza normal, nós amamos a estupidez e a ignorância. Não sei se você lembra da época que a gente não gostava de ir para a escola. Não fala com ninguém, não fala com ninguém. Na época que a gente não gostava de ir para a escola, na época que a gente não gostava, eu não quero nem dizer que ainda tem essa época hoje, de não gostava de ler livro, que não gostava de estudar, que não gostava, não olha para ninguém. Mas lembra dessa época? Em nossa natureza normal, nós já nascemos perdidos, nós já nascemos vendidos à ignorância, vendidos à cegueira. Nesse caso que eu estou pregando, da nossa perdição, nós precisamos de uma salvação específica. E a salvação específica que nós precisamos é a salvação da ignorância. E deixa eu mostrar, quando Deus abençoa um homem, o que ele faz. Eclesiastes 2:26. Eu estava em Provérbios, vou levar você para Eclesiastes 2:26. Eu gosto desse versículo. Eclesiastes 2:26. By the way, eu amo esse versículo, eu oro esse versículo, tá? Você sabe que eu gosto de orar a Bíblia, né? Então, eu oro esse versículo. Eu chego para Deus e falo assim: escuta, você falou aqui que quando você gosta de um homem, você faz isso por ele. Eu queria perguntar se você realmente gosta de mim. Eclesiastes 2:26 diz assim: porque ao homem que lhe agrada, Deus dá dinheiro. Uma empresa bem grande. Uma mulher muito bonita. Ao homem que lhe agrada, o que Deus lhe dá? Come on. Você tem que perguntar assim: Deus, você está gostando de mim mesmo? Deus, eu estou te agradando mesmo? Porque, para te falar a verdade, estou sentindo falta aqui de uns entendimentos aqui que eu não estou tendo. Será que eu estou te agradando mesmo? Porque a sua palavra está dizendo que quando um homem lhe agrada, você lhe dá sabedoria e conhecimento. E como resultado disso, lhe dá alegria. Come on. Eu não quero outra coisa. Eu não quero outra bênção do Senhor. Eu quero que Ele abra essa cabeça. Que Ele me dê vitória sobre a escuridão na qual eu nasci. Eu quero que Ele me faça abrir esses ouvidos para eu ouvir o clamor da sabedoria na porta, quando eu desço do carro, quando eu entro em casa, quando eu chego diante da pessoa, quando ela me pergunta e eu vou ter que responder, quando eu estou diante da situação, nas portas, nas situações, a sabedoria clama. Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim e abra os meus ouvidos para ouvir o clamor que a sabedoria está gritando, ela está clamando, ela está falando naquele momento. Eu não quero ser dominado pela minha estupidez, porque antes de eu chegar naquele momento, a minha estupidez já estava lá. Não estou falando de você, estou falando de mim. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscaria: eu só quero uma bênção. Não me deixa permanecer onde eu já estou, na burrice. Não me deixa permanecer onde eu nasci, na ignorância. Não me deixa permanecer onde eu fui criado, na cegueira. Me abençoa. Abre os meus olhos. Come on, church. Eu estou com vontade de chorar aqui. Não é por causa de vocês, é por causa da minha necessidade. Por causa da minha carência. Deus jogou a gente no mundo de escuridão e falou: vai, eu quero ver se tu aprende a andar igual ceguinho e está feliz. Está feliz? Ou se tu me abre os olhos, abre os meus olhos, abre os meus olhos, abre os meus olhos, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Deus quer ver um monte de ceguinho gritando, eu quero ver, chorando, eu quero ver. Não é um monte de ceguinho dando a mão, tudo feliz, fazendo festa, tudo ceguinho, sem enxergar nada e fazendo festa. Conformado, tranquilo, de não entender as coisas. Fala para mim, Deus está nos chocando hoje à noite ou não?
Você vai dizer assim, qual dia que ele dando choque aqui, pastor? Agora, eu vou passar para o segundo ponto da minha mensagem nessa noite, que é a pregação. Eu estava falando da disponibilidade da sabedoria. Agora eu vou falar a pregação da sabedoria. Sabe onde ela está? Ela está no versículo 23 desse capítulo aqui. 23. A pregação. Pregação da sabedoria, sabe qual é? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A pregação da sabedoria é vocês que perderam o entendimento aí, podem se converter novamente em sábios. Gente, eu queria mais uma vez fazer uma pausa na minha admiração, para falar da minha admiração do plano de Deus conosco. Eu preguei a mensagem domingo de manhã em Chelsea sobre o oleiro e o barro, e está no meu espírito tão grande esse privilégio de ser barro. Como eu falei, nenhum anjo pode chegar, pegar o microfone e dizer assim, eu era um anjo assim, 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 mas Deus me quebrou, me transformou, me moldou, hoje eu sou um anjo assim, assim. Nenhum anjo faz isso. Anjo não pode dar testemunho de transformação, porque eles não são vasos de barro que são quebrados e transformados, mas nós somos. Esse é o privilégio. Eu trago esse ponto porque a sabedoria está dizendo, vocês que estão sem sabedoria, podem voltar a ser sábios. Nós, como seres de barro, temos essa possibilidade de voltar, de transformar, de ser outra coisa que nós não somos agora. Alguém diz, glória a Deus por isso. Posso estar sendo estúpido agora, mas posso ser sábio. Posso não estar enxergando agora, mas eu posso enxergar, porque eu sou barro. E o plano de Deus com a raça humana sempre foi esse. Nós podemos voltar do estado que nós estamos. Nós podemos nos converter em sábios pela repreensão. A sabedoria está dizendo, convertei-vos. Escuta, a palavra converter é uma palavra só para seres humanos. Eu queria que você apreciasse um pouquinho da palavra converter. Quem sabe o que é um conversor? Um aparelho que converte, um conversor de energia. Lá no Brasil, em Brasília, por exemplo, é 220. Se eu comprar um eletrodoméstico aqui, eu não vou poder usar lá, porque vai queimar. Aqui é 110. Eu vou ter que usar um conversor de energia. Mas lá em Minas não, né? No norte de Minas tem? 220? É porque já está mais perto de Brasília, é uma cidade mais... Sorry, vou apanhar aqui hoje. É o polo industrial, right? Anyway, só quero falar do conversor. Tá bom. Bom, é verdade, em Brasília a gente pena, o nariz fica seco demais, a umidade do ar baixa demais. É, né? Porque é muito seco, né? Aí, falou white glove, baixamos o chapéu para você. Gente, olha, converter era uma coisa e agora é outra. Você converte uma coisa entre outra. Você converte uma coisa em outra. É isso que é converter. Anjo não se converte. Você sabia que demônio também não se converte? Nenhum demônio jamais vai se converter. Deus não deu a eles a oportunidade de se arrepender e se converter. Jamais. Porque eles eram vasos de ouro. O vaso de ouro não é quebrado para fazer de novo. Esse é o privilégio de ser lama. Esse é o privilégio de ser barro. Eu posso estar ruim hoje, mas eu posso estar muito bem amanhã. Porque barro ele quebra, remolda, faz. Alguém tinha que estar pulando e celebrando e dando graça, porque eu sou barro. Porque eu sou lama e Deus pode me fazer de novo. Eu posso converter. Alguém pode falar essas palavras? Eu posso converter. Quando você olhar para você e ver uma coisa ruim, fica chateado. Não, eu posso converter. Fala para você, quando você vê uma rebeldia, quando você vê uma dureza, quando você vê um pecado, você fala para você, eu posso converter, eu não sou de ferro, eu sou de barro.
Por isso que ele está falando, convertei-vos pela minha repreensão, é a pregação da sabedoria. Eu tenho conselhos, eu tenho repreensões, eu tenho disciplinas, vocês podem aprender comigo. Então, a sabedoria faz uma oferta, ela diz, derramarei sobre vós o meu espírito. A sabedoria provê uma oferta, e a oferta é um novo espírito. Agora, irmãos, a coisa vai engrossar, porque a pregação da sabedoria exige um outro espírito. Veja só, eu estou aqui no versículo 23, tá? Versículo 23, é a pregação dela, ela está dizendo, convertei-vos, e eu derramarei sobre vós o meu espírito, tá? Vamos continuar falando de espírito, porque eu comecei falando de espírito aqui, ó. O grande espírito que cega as pessoas, que a gente está debaixo do espírito da burrice, a sabedoria está dizendo, não, eu posso dar outro espírito para vocês. Come on. Para sair da ignorância e se tornar sábio, é preciso trocar o espírito. Trocar o espírito da burrice, debaixo do qual o mundo está, debaixo do príncipe da burrice, pelo espírito da sabedoria, do príncipe da sabedoria. Eu quero combater esse espírito aqui, que em 2 Coríntios 4:4, o príncipe deste mundo, que é o príncipe da ignorância, o príncipe da burrice, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandesse a luz da glória de Cristo. Eu quero confrontar esse versículo aqui com Isaías 11. Não Isaías, mais bonito, né? Isaías 11:2. Alguém olha para esse versículo, grava ele na sua Bíblia, risca ele na sua Bíblia, porque Isaías 11:2 é esse outro espírito que a sabedoria está dizendo aqui agora para nós. Olha que versículo maravilhoso, Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, para começar com letra maiúscula. E se você olhar aqui, tem 7 espíritos aqui. Eu coloquei na minha Bíblia aqui Apocalipse 5:6, porque em Apocalipse 5:6 diz assim, que lá tem 7 lâmpadas que representam os 7 Espíritos de Deus. Alguém pode perguntar, quais são os 7 Espíritos de Deus? Onde estão os 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos de Deus estão aqui, em Isaías 11:2. Presta atenção, o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o Espírito do temor do Senhor, 7. É esse Espírito. Para deixar de ser ignorante e ser sábio, precisa trocar o Espírito. Pergunta para vocês aí, que são expert em mundo espiritual. Como é que se troca de Espírito? Como se troca de espírito? Como que você tira um espírito e bota outro espírito? Achou o caminho. Você quebra a aliança que tinha com o espírito que estava operando lá e faz uma aliança com o outro espírito que você quer que opera lá. Chip do celular, você tira um chip e coloca o outro. Você tem que rejeitar o primeiro espírito. Pergunta para o crente bonito que está aqui hoje. Já quebrou, fez uma oração quebrando a aliança com o espírito da ignorância? Já fez uma oração quebrando a aliança natural com o espírito do véu? Já rejeitou o espírito da ignorância? Já mandou ele sumir? Já liberou a sua mente, as suas percepções, os seus sentidos do espírito desse principado que cega o entendimento? Já mandou ele soltar a imaginação? Já mandou ele soltar o cérebro? Já mandou ele soltar as áreas do seu entendimento? Já quebrou a aliança? Come on. Como é que se troca de espírito? Você quebra a aliança com aquele que estava lá, manda ele embora e faz uma aliança com o outro. O que a sabedoria prometeu na pregação dela?
ela disse: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu espírito. Alguém diz comigo essas palavras, por favor. Sabedoria é uma questão de espírito. Qual que está operando aí, nessa situação? Qual que operou nessa resposta que acabou de sair da sua boca? Qual que operou nessa atitude que você acabou de tomar? Qual o espírito que te levou a tomar essa decisão? Qual o espírito que está controlando o seu entendimento? Sabedoria é uma questão de espírito. O espírito operacional que está falando através de você, que está dirigindo os seus pensamentos, você tem uma aliança com o espírito da sabedoria. Por isso eu oro pelo Espírito do Senhor, eu celebro o Espírito da sabedoria em mim, o Espírito do entendimento, eu invoco ele sobre mim, eu invoco o Espírito de conselho, eu invoco o Espírito de fortaleza, eu reclamo sobre a minha vida o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Estou empolgado com a sabedoria de Deus. Odeio o espírito da ignorância. Pergunta de Deus para mim e para você é: você odeia a sua ignorância? Ou você, apesar de não gostar dela, tolera, convive, reclama, reclama, mas não faz nada? Alguém diz comigo: quebrar aliança com o espírito da ignorância. Em qual área que você precisa de sabedoria? Em qual área que você precisa que Deus mova? Em qual área que você precisa que o Espírito de Deus entre? Em qual área que você precisa que uma luz brilhe nessa escuridão? Quebra a aliança. Quebra a aliança com o Espírito e faz uma aliança com o outro. Tá? Nossa burrice é natural porque operamos debaixo de um Espírito. Nos falta resposta porque operamos debaixo de um espírito. Vivemos na escuridão porque operamos debaixo de um espírito. Sabia que no céu a luz vai ser total e plena, não só na cidade, mas em nossa cabeça também? Porque nós vamos estar operando debaixo de um espírito só. O espírito do entendimento, o espírito da revelação, o espírito do conhecimento. No céu, todo mundo sabe tudo. É lógico que nós vamos continuar aprendendo as coisas no céu. Sabe por quê? Essa passagem aqui pela terra não foi só o jardim de infância, foi só o PK, o pré-kindergarten. A gente vai entrar no céu e vai aprender coisas. Para o resto de nossa eternidade, nós vamos aprender coisas. Eu queria fazer uma declaração que talvez você... Vou fazer essa declaração. Deus jamais poderá ser completamente conhecido. Os anjos que habitam no céu com Deus, por milhões e milhões de anos, não sabemos quantos bilhões de anos talvez, eles não conhecem a Deus completamente. Nenhum ser jamais poderá chegar e dizer: agora eu sei quem tu és. Agora eu te conheço. Eu sei quem tu és. Really? Nunca. Uma das coisas que eu digo para Deus na minha oração, que pode parecer estranho se você escutar eu orando. Não escuta muito eu orando, não, que eu falo umas coisas que você não vai entender. Mas eu falo assim: eu vim adorar esse Deus que eu não conheço. Alguém vai dizer: como é que você está orando um Deus que você não conhece? Não é porque tudo que eu sei dele é nada. Tudo que eu aprendi dele é absolutamente nada. É muito próprio eu chegar para ele e falar: eu vim te adorar de novo, mas quer saber? Eu sei que eu não te conheço. Ele falou: que bom que você está falando isso, porque essa é a verdade. Não vem para mim achando que me conhece, porque eu... Os irmãos que chegam para Deus assim, achando que, né? Deus, você não me conhece ainda. Você pensa que me conhece. A guerra dos principados é controlar a realidade na cabeça das pessoas. Mas o Espírito de Deus quer nos dar uma realidade diferente. Eu queria sugerir uma prática diária. Quem quer praticar comigo a lição para fazer em casa, agora, nesse momento?
Eu quero agora ajudar só você a fazer o dever de casa depois dessa pregação. Alguém diz comigo assim: Senhor, nesse novo dia. Vamos lá, gente, toda a igreja, toda a igreja. Quem não falou, fala, porque esse momento não é meu, é do Senhor, e Deus está te libertando à medida que você fala. Fala: Senhor, nesse novo dia, eu rejeito a ignorância. Eu quebro toda aliança com a cegueira. Eu renovo a minha aliança com o Espírito de revelação. Aí você fala em língua uns 10 minutos e fica lá. Vem sobre mim o Espírito de sabedoria, vem sobre mim o Espírito de revelação. Eu submeto essa cabeça aqui ao Espírito de Deus. Eu declaro que meus sentidos são dele. Estou ensinando você. Vem sobre mim agora o Espírito da revelação. Vem sobre mim o Espírito de entendimento. Vem sobre mim agora. Fala para o Senhor assim: eu existo para discernir, eu nasci para discernir. Aliás, eu levantei da minha cama esse dia, foi para entender as coisas. Come on! Quando você profere essas palavras diante de Deus, os anjos falam: olha aí, tem alguém aí que está pronto. Vamos liberar o caminho. Agora você levanta naquela cegueira, naquela estupidez, naquela... o que vai ser hoje? Não sei, nem quero saber. E vamos nessa. Termina o dia. Como é que foi seu dia? Também não sei, não quero saber, estou indo dormir. Aí Deus viu assim: puxa, mas tu realmente está feliz na burrice. Hein? Tu não se importa em entender as coisas. Tu não... Sabe o que eu estou falando? De muita gente na igreja que é assim, cujo espírito não acordou. Sabe qual teria que ser a atitude natural nossa hoje? Uma palavra só: desespero. Desespero, desespero. Desespero por não saber, por não saber, por não saber. Essa é a única atitude certa. Sabe qual algumas palavras que eu falo para Deus quando eu puxo o cobertor? Senhor, estou indo dormir. Aproveita e me revela alguma coisa. Senhor, estou indo dormir. Aproveita e fala comigo. Porque já que a minha alma vai estar calada, aproveita e fala no meu espírito, para ela não te atrapalhar. Senhor, não perde essa noite. Não deixa eu passar essa noite sem ouvir algo da tua parte. Isso é quando eu vou dormir. Quando eu levanto, sabe o que eu falo? Olha, já que eu estou acordado, já que eu levantei, já que meus olhos estão abertos, me ensina alguma coisa. Come on, church. Se você não desejar sabedoria, se você não buscar sabedoria, vamos lá, vamos voltar em Provérbios 2, versículo 3. Porque isso aqui, você tem que ser uma prática, isso aqui. Provérbios 2, 3. Se clamares por discernimento. Irmão, se você nunca clama, irmão, como é que você quer que Deus te ilumine? Explica para mim. Se por entendimento alçares a tua voz, se o buscares como se busca prata, se o procurares como a tesouros escondidos. Irmão, não é assim: Senhor, me dá sabedoria, eu já estou indo. É um negócio aflitivo isso aqui, irmão. Isso aqui é uma dor, isso aqui é um sofrimento. Eu estou falando isso porque eu vivo esse sofrimento dia e noite. Sabe o que me leva a orar? Minha estupidez. Sabe o que me leva a passar horas na presença de Deus? A minha cegueira. Sabe o que me leva a chorar desesperado na presença de um Deus que sabe tudo? Porque eu não sei de nada. Aí Deus ainda me põe na frente do povo dele e fala assim: dá as respostas para eles. E quando eles vierem te perguntar: pastor, o que você acha disso? Pastor, o que você me diz? Pastor, me ajuda a entender esse texto. Pastor, eu devo ir para o Brasil. Pastor, eu devo fazer. Pastor, eu vendo, eu compro, eu faço o quê? Dá as respostas para eles. Isso é, além de achar as respostas para a minha vida, eu tenho que achar as respostas para os outros. Aí eu falo assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe quem se encontrou na mesma posição? Salomão. Aí Deus deu uma brecha para ele. Apareceu num sonho, falou: já que você está aqui agora, você apareceu nesse sonho para mim, então você apareceu no sonho, eu quero uma coisa sua. O que você quer? Você me dá sabedoria, ué?
Eu não quero mais nada. Eu quero que você me dê sabedoria. Eu falo, garoto inteligente. Vou te dar não só sabedoria. Alguém fecha os olhos comigo um minutinho, nesse lugar. Alguém vai nos fundos do seu espírito, pelas palavras que você já ouviu até agora, e fala com o Senhor mais uma vez, por favor, nesse momento. Alguém fala com o Senhor. Pai, quem está aqui essa noite é o teu povo. Eles têm o direito de ter o espírito da sabedoria. É um privilégio deles. Mas será que está tendo desejo? Será que está tendo desespero? Será que está tendo fome? Eu peço, dá fome a eles de saber. Dá fome a eles de conhecer, Senhor. Alguém pede ao Senhor comigo e diz, Senhor, me dá fome de saber. Me ajuda a odiar a ignorância. Amém. Escute. É preciso quebrar a aliança natural e inconsciente com o espírito da ignorância. Irmão, ninguém quer ser burro. Concorda comigo? Ninguém chega para esse espírito e fala assim, eu faço hoje uma aliança com você para não entender nada. Ninguém faz isso. Então essa aliança é inconsciente e natural. Você sabe por que as pessoas não quebram ela? Porque elas não sabem que essa aliança já está feita. Ela precisa ser quebrada. Em Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Uma das coisas que a gente perdeu na glória foi a cabeça. Perdemos o entendimento. Se a gente está destituído da glória, como é que a gente vai ser inteligente? Explica isso para mim. Quando você vai combater o espírito da ignorância, tá? Porque se esse espírito não fosse tão forte, ele não teria tanto poder sobre as pessoas. Tá? Esse espírito ele vem como um juízo sobre as pessoas. Um versículo que eu vou te mostrar agora é Isaías 29, 10. Olha que forte isso aqui. Diz a palavra do Senhor, Deus falando com Israel, em Isaías 29, 10, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os olhos dos profetas, e vedou a cabeça dos videntes. Gente, quando Deus quer trazer juízo sobre um povo, Ele só faz uma coisa, corta o fluir da revelação, corta o fluir da sabedoria. É esse espírito que nos faz rejeitar o conhecimento. Então, eu estou indo para o final da minha mensagem, mas eu quero mostrar para você em Provérbios 1, que é o meu texto original, estou voltando para lá agora. Eu quero que você veja comigo o versículo 24 e 25. Porque ele diz assim, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção, antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso da minha repreensão. Em outras palavras, as pessoas rejeitam o conhecimento. Se você está aí no verso 24, olha para o versículo 29. Provérbios 1, 29. Porquanto aborreceram o conhecimento. Gente, não era só questão de não ter o conhecimento, é questão de passar a rejeitar o conhecimento, a odiar o conhecimento. Presta atenção, a nossa perdição é muito grande aqui. Essa ignorância em nós não é só uma coisa de não perceber, é uma coisa de odiar o conhecimento. Está aqui. Verso 29, vocês aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Eu e você temos que chegar ao ponto de reconhecer diante de Deus que há em nós uma coisa que odeia o conhecimento. Uma das provas de que há um ódio pelo conhecimento e pela revelação é a atitude de justificar onde nós estamos, justificar, defender o que nós pensamos, não querer mudar de cabeça
E não, mas é assim, não, mas isso não, mas não. E Deus está querendo enfiar algo novo na cabeça, Deus está querendo dar uma nova revelação, Deus está querendo dar uma coisa nova e as pessoas rejeitam o conhecimento, elas usam a justificativa. Quando você vê alguém justificando muito, eu não converso muito, eu vou parando de falar. Porque eu já discerni o espírito da justificativa. A justificativa é a rejeição do conhecimento. A pessoa está te dizendo, eu não vou aceitar, eu não vou entender, eu não quero. Ela está manifestando isso que está aqui, o ódio pela revelação, pelo conhecimento. Eu me lembro que um pastor que estava planejando divorciar da esposa, e eu estava conversando com ele. Tá? Ele era um pastor que eu conhecia bem, ele me conhecia. E ele já tinha ouvido o meu testemunho, quando eu tinha falado sobre a questão da depressão. Então, quando ele estava conversando comigo, ele já foi falando, eu sei do seu testemunho, eu sei do que você passou, mas para mim não funciona. Ele já estava me avisando, não vem me corrigir, não vem me falar contra, porque eu não vou aceitar. Eu vou largar meu casamento, eu vou fazer o que eu estou fazendo, eu já pensei tudo. Há em nós um ódio. Eu falei, pastor, agora você pegou pesado. Come on, pastor. Há em nós um ódio natural pelo novo conhecimento, por aquilo que vai mudar os nossos paradigmas, por aquilo que vai renovar a nossa mente. E um dos versículos mais famosos da Bíblia é Oséias, né, 4:6, né? Oséias 4:6. Que os pregadores citam muito, mas eles não citam o restante do versículo. Eles só falam o começo do versículo, que diz assim: porque o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Como se o conhecimento não estivesse disponível, como se as pessoas não pudessem aprender. Mas não é isso que o verso está dizendo. O restante do versículo diz assim: porque rejeitastes o conhecimento. Por essa causa também eu te rejeitei. Então, espera aí. Não é que não tem conhecimento disponível. Não é que a sabedoria não está gritando. É que as pessoas rejeitam o entendimento e a revelação que está disponível. E porque elas rejeitam, o povo de Deus, ou qualquer pessoa está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. É do tipo assim, se eu te dar um exemplo. A criança mora em tal lugar, tem uma escola na cidade, mas ela não quer ir. E daí? Não é que não tem escola. Tem os livros. Alguém comprou os livros para ela, caderninho novinho, lápis, tudo bonitinho. Sabe aquela coisa que sai, que a criança tem, aquelas coisinhas novas, gente? Eu me lembro da primeira série. Eu sempre fui muito organizadinho. Sabe o que eu fazia? As letrinhas que a professora, ela cortava as letrinhas para a gente montar as palavrinhas. Quem lembra do saquinho de leite no Brasil? Eu cortava, colocava dentro do saquinho de leite. Eu amava guardar aquelas coisinhas. Mas essa criança não quer ir para a escola. Ela não gosta de escola. Você sabe por que Deus vai julgar as pessoas? Porque elas odiaram o conhecimento. Presta atenção, gente, isso aqui é sério, isso aqui é mais profundo do que... Então, essa coisa de justificar, de rejeitar, você está vindo fazer uma coisa nova para mim, mas eu creio é assim, eu aprendi foi assim. Em outras palavras, eu estou rejeitando qualquer revelação nova que está vindo, eu não vou renovar a minha mente, essa aqui é essa mesmo. E aí, vem o julgamento de Deus que eu quero ler para você, dos versículos 24 a 32, do capítulo 1 de Provérbios. Presta atenção que a sabedoria agora ficou com raiva. Porque a sabedoria fala assim, versículo 24. Porque eu clamei e vocês recusaram? Porque eu estendi a mão e não houve quem desse atenção? Vocês desprezaram o meu conselho e não fizeram caso da minha repreensão. Sabe o que eu vou fazer? Versículo 26. Eu vou rir de vocês na calamidade. Eu zombarei de vocês quando sobrevier o vosso terror. Ei. Verso 27. Quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia,
Aí, olha o que eu encontro no versículo 28. Então clamarão a mim. Peraí, só um pouquinho. Antes era a sabedoria que estava clamando. A sabedoria clamava nas esquinas, nas portas, em todo lugar, em toda ocasião, de manhã, de tarde, no almoço, toda hora. A sabedoria clamava, ninguém escutava. Agora, eles estão clamando, me ajuda, e a sabedoria não ouve. Não ouve. Eu não responderei, diligentemente me buscarão, mas não me acharão. Gente, eu não quero ser a pessoa que na hora do aperto vai buscar a sabedoria e ela vira as costas para mim. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que, na hora do aperto, eu vou clamar a ela e ela vai dizer, oh yeah, eu venho ouvindo o seu clamor há muitos anos, eu venho ouvindo o seu clamor, e nessa hora que você está clamando, eu vou te responder. Come on, church. Come on. Quem aqui quer que a resposta de Deus chegue para você no momento mais crítico da sua vida? Quem aqui quer que a revelação brilhe na sua cabeça, naquele momento que você não sabe o que fazer? Quem aqui quer que Deus tenha misericórdia de você e rasgue o céu e rasgue o véu sobre a tua cabeça? Se você quer que isso aconteça, clama pela sabedoria todo dia. Não deixa ela gritar sozinha e você ignora a voz dela. Irmão, a vida normal da gente é um monte de oportunidades de Deus. Como aquele homem, né, que estava na enchente, todo mundo sabe, né? O homem estava na enchente, aí veio um barco. Vamos? Ele falou, não, Deus vai me salvar, pode ir. Aí depois vem uma lancha, né? Vamos aí, vamos, desce daí, vamos. Não, pode deixar que Deus, Ele prometeu que Ele vai me salvar. Aí vem um helicóptero, pode voar. Um anjo vai vir me tirar daqui. Né? Aí ele morre, chega no céu e fala, meu Deus, como é que pode? Confiei em você, né? Você me largou lá, morri afogado. Falei, e o barquinho que eu mandei? O barquinho é aquele crente que chamou, vamos para a igreja. Ah, hoje não, hoje tem jogo do Palmeiras. Não, hoje tem... Hoje estou cansado, a visita do Brasil chegou aí e tal, sabe como é que é, né? Hoje, não, esse fim de semana eu vou... Whatever. Sabe, a sabedoria vem na sua porta em tão disfarçada e você bate a porta na cara dela. Tantas vezes. Come on, church. Que uma hora você vai gritar e clamar e Deus vai fazer, é o seguinte, eu vou mandar o socorro, mas vamos atrasar um pouco esse socorro aí. Deixa ele gritar um pouquinho mais. Eu vou ter misericórdia, mas deixa passar alguns dias aí nessa. Deixa eu ouvir ele clamar mais aí. Mas tem outra situação que sabe o que Deus diz? Antes que clamem, eu responderei. Come on, brother. Eu quero estar do lado que, antes de eu abrir a boca, Deus já mandou a resposta para mim ali. Estou orando aqui 3 semanas em jejum. Aí Deus já mandou a pessoa para na segunda-feira me ligar e me dar um negócio. Aí, antes de eu levantar da cama, já estava o recado. Come on, church, come on. Estou falando de um Deus que se eu esperar nele, se eu confiar nele, se eu buscar a sabedoria dele, ele vai me dar todas as respostas na hora certa. Eu não preciso andar por aí batendo a cabeça de decisão em decisão errada, de prejuízo em prejuízo, que é a história da maioria dos crentes, que não é dessa igreja, lógico, graças a Deus. Mas se você sentar com um crente para conversar e perguntar, me conta só os últimos 3 anos, você vai ouvir o que eu estou te falando. Decisão errada, perdi aqui, perdi ali. Onde é que estava Deus? Onde é que estava a sabedoria? Que entrou no casamento que não era para entrar, que saiu do emprego que não era para sair, que saiu do lugar que não era para sair, que fez o que não era para fazer. Onde que estava o Senhor? Ele não podia estar lá, porque o coração vem fechado para a sabedoria há muito tempo. Então eu vou terminar minha mensagem agora, promessa verdadeira, terminar, com o versículo, esse versículo da conversão,
Porque o resultado, qual é a solução dessa mensagem? Bom, a solução dessa mensagem é justamente a conversão. Ela está no versículo 23. Convertei-vos. Tá? Convertei-vos. A conversão. Tem 3 coisas. Convertei-vos pela minha repreensão. Vou até botar os 3 pontos aqui, que aí já termina. Só isso aqui já dá uma mensagem para você pregar, os 3 pontinhos. Eu vos derramarei o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, a solução desse texto tem 3 coisas aqui. Primeiro é a repreensão da sabedoria. E aí, da repreensão, vou só te fazer algumas perguntas aqui. As perguntas são assim, não se ofenda com as perguntas, tá? Mas, você lê a Bíblia? Ela te repreende quando você a lê? Ela te confronta ou ela só te conforta? Pastor, eu gosto de ler os Salmos. Que leitura é essa da Bíblia que você faz, que ela nunca muda seus paradigmas? Irmão, tem crente que lê a Bíblia e não muda nada. É incrível. Ela te corta quando você lê? Você sangra quando lê a Bíblia? Eu sangro quando eu estou lendo. Ai, isso aqui é para mim. Ai, misericórdia, doeu. Você sangra quando lê a Bíblia? Ou você só lê e é aquela coisa boa e nada muda? Gente, tem gente que vou te falar, nem a Bíblia não entra. É uma leitura que não faz nada. Eu gosto de fazer essa pergunta aqui. Quantos paradigmas foram quebrados nos últimos 6 meses, 1 ano, 2 anos da sua vida? Quantas coisas mudaram na sua cabeça? Você pensava assim, mas depois de ler a palavra, durante o tempo, você agora pensa assim. Isso é quebra de paradigma, isso é mudança, é renovação da mente. Você pode dar testemunho de renovação da sua mente, ou se você fosse falar da sua mente, é a mesma de 16 anos atrás. Que leitura da Bíblia é essa que a igreja faz, que não muda a cabeça de ninguém? Nós estamos lendo a Bíblia errado, não aqui. As pessoas estão lendo a Bíblia de jeito errado. Tá? Você tem que dar testemunhos de quebra de paradigma. Você pode fazer uma lista do que converteu em você? O que converteu? Não, eu era assim, agora eu sou assim. Eu fui assim, eu sou assim. Eu era assim, eu sentia assim, eu falava assim. Hoje eu faço assim, porque houve uma conversão. Tá? Que tipo você era e que tipo você é hoje? Convertei-vos pela minha repreensão. Você deixa a palavra de Deus te repreender? Outra pergunta. Você deixa a Bíblia te ler ou só você que lê ela? Porque tem gente assim que lê a Bíblia, mas não deixa ela ler você. Vai? Isso aqui é para fulano. Isso aqui é da minha mãe todinha, isso aqui. Isso aqui é meu pai, ó. Isso aqui é o meu irmão ali. Nunca sou eu, é sempre o outro. Lê todo mundo, mas não lê você. É incrível que até na leitura da Bíblia a gente pode ser um engano. E é o que eu estou te falando. Se você se converte pela repreensão da palavra. Então, vamos aqui para o Espírito. Como eu disse, derramarei sobre vós o meu Espírito. Lembra-se quando eu falei que nós temos que quebrar aliança com esse Espírito, não é? E que nós temos que fazer aliança com outro Espírito. É preciso reconhecer o espírito da ignorância e rejeitar ele todo dia. Você tem que olhar para você e perguntar, debaixo de qual espírito eu estou operando hoje? Não é? E render-se diariamente ao Espírito do Senhor. Gente. Irmãos. Eu amo falar com o Espírito Santo, porque ele é o meu espírito operacional. By the way, é o seu também. Eu não sei se você conversa com o seu espírito operacional. A igreja tem um espírito operacional. É suposto a igreja operar no Espírito Santo. Você conversa com ele. Espírito Santo, como que está sendo a minha operação hoje? Eu estou operando bem em você? Ou estou andando mais nos meus sentimentos, na minha alma? Tem vezes que eu pergunto para o Espírito Santo assim, o que você achou de mim hoje? Como que eu fui hoje, nesse dia? Da minha performance como marido. Como é que você achou de mim como pai?
E o dia que eu vou para a igreja, o dia que eu pergunto para ele, e o pastor, como é que foi o pastor hoje para você? Eu não pergunto a opinião da igreja, mas eu pergunto para ele, qual a sua opinião? Vocês sabiam que foi o Espírito Santo quem contratou os pastores para pastorear a igreja? Sabia? Se não sabia, lê comigo rapidinho aí, Atos 28. Aliás, Atos 20, verso 28, só de passagem. Só para dizer para vocês como eu pergunto isso para o Espírito Santo. Atos 20, 28, diz assim, cuidai vós do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu pelo seu próprio sangue. Quem contratou os pastores? Eu pergunto para ele assim, o que você achou do meu pastorado hoje? Eu dirigi aquele culto, eu preguei aquela mensagem, eu estava empolgado, era minha carne. Honestamente. Eu converso com o Espírito ao qual eu sou suposto operar na sabedoria dele. Eu amo, eu sei que você também, mas eu declaro, eu amo o Espírito Santo. Mas eu amo assim, de paixão, demais. Sabe por quê? Eu estou acostumado das pessoas me constranger no sentido positivo e falar para mim, pastor, o senhor é inteligente demais. Irmão, você não tem ideia quanto eu não sou inteligente. Você está ignorando o Espírito no qual eu opero. Irmã, toda a sabedoria em mim, todo o entendimento, toda a revelação de qualquer pregação que eu já fiz na vida, nunca veio de mim. Eu não sou tão inteligente assim. Eu não sou. Eu queria fazer uma pergunta para mim e para você. Faz a pergunta junto comigo. Eu vou falar, você repete, tá bom? Quanto eu devo ao Espírito Santo? Pergunta para ele. Quanto que eu te devo? Senta aí que eu vou te fazer as contas para você ver. Sabe aquela resposta que você deu? Foi eu. Sabe aquela decisão acertada que você fez? Foi eu. Sabe aquele caminho difícil que você conseguiu desviar? Foi eu. Sabe aquela comida maravilhosa que ficou, que você fica assim, como é que eu fiz uma comida tão boa? Foi eu. Gente, come on, church. Há um espírito operacional em nós. Há um espírito que você tem que se render a ele todo dia. Se eu for falar, eu vou só me repetir. Onde está o Espírito de Deus? A sabedoria. Onde está o Espírito de Deus? A sabedoria. Onde um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um marido, um pastor é rendido ao Espírito de Deus, a sabedoria. Chega de decisões estúpidas, chega de coisas erradas, porque o Espírito de Deus está disponível e Ele é o Espírito da sabedoria na igreja. Não é preciso ninguém andar sem saber o que fazer. Alguém fala comigo as seguintes palavras, por favor. Pare de copiar os outros. O que é a cópia? Falta do Espírito Santo. Come on. Você só copia porque você não é original. Só copia dos outros quem não está recebendo uma revelação original. Come on. Gente, por que eu não repito mensagem? Por que as mensagens têm a mesma qualidade? Por causa dele. Escuta. Se algum dia esse canal amarrar em algum lugar e ele não fluir mais, vocês vão sentir diferença. O pastor não está pregando mais que ele pregava, não. Alguma coisa, você vai sentir a diferença. Você acha que eu não sou grato ao Espírito Santo? Por ele estar fluindo toda semana? Eu não tenho ideia quanto eu devo ao Espírito Santo. Mas eu gosto de falar isso para ele. Tudo eu devo a ti. Quem quer adorar o Espírito Santo comigo? Um minutinho, por favor. Quem quer erguer as mãos para ele, um minutinho, e dizer, se eu sou uma mulher sábia, é por causa de você.
Se eu sou marido sábio, é por causa de você. Se eu tenho sido um pastor, um obreiro sábio, é por causa de você. Você é o Espírito da sabedoria. Alguém louva o Espírito Santo comigo? Alguém adora o Espírito Santo comigo? Alguém celebra o Espírito Okobosha Emaná da sabedoria em nossa vida? Alguém celebra o Espírito de Deus comigo nessa noite de 4 de dezembro de 2024? Obrigado, Espírito Santo, Espírito sábio, Espírito do conhecimento, Espírito da revelação, Espírito do entendimento, Espírito de fortaleza, Espírito do temor do Senhor. Eu rendo essa igreja nas tuas mãos, eu rendo as nossas mentes nas tuas mãos. Flui através de nós, revela através de nós a tua sabedoria. Nós somos o mostruário, a vitrine da tua sabedoria. Espírito Santo, obrigado, obrigado e obrigado. Quero que você leia comigo esse texto aqui, ó. Provérbios 3, do versículo 13 ao 17. Esse versículo, esses versículos aqui, eles estão num quadradinho assim, ó, na minha Bíblia. Sabe por quê? Eles são a vitrine de uma vida debaixo da sabedoria de Deus. Presta atenção, olha aí na sua Bíblia. Olha aí como a vida de todo crente deve ser. Sabe qual o título que eu coloquei nesse quadradinho? Como a vida de um crente é suposto ser. Como que é? Ah, pastor, perdi o carro semana passada. Ah, pastor, perdi o casamento. Ah, pastor... Ei, ele não é suposto ser assim. Tem alguma coisa errada aí. A vida do crente é suposto ser isso aqui. Feliz é o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro. Mais preciosa é do que as joias, e nada do que se possa desejar é comparável a ela. Olha só, largura de dias há na sua mão direita, e na mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. Esse é o modelo bíblico, essa é a vitrine bíblica de como a vida do servo de Deus deve ser. Agora olha para mim, que chega de testemunho ruim de crente, mas vou falar mais um, eu já falei, só porque eu lembrei desse agora. Eu estava num culto, muito avivado, muito fogo, muita alegria, muita gente dançando, muito avivamento, pelo menos o avivamento brasileiro, né? E aí, um dos obreiros da igreja, baterista, assim, melhor baterista que eu já toquei na vida daquele irmão, o banco estava lá fora, repossuindo o carro dele, depois do culto, foi para casa a pé, porque não pagava, porque só vivia com a vida financeira torta, quebrada. Como que essa imagem se encaixa nesse versículo aqui? Chega de nós proclamarmos que temos a sabedoria de Deus e ela não aparecer em nossa vida. Chega de falar o nome de Deus, falar o nome de Deus, falar o nome de Deus e falar com orgulho, falar desse jeito aqui, ó, com orgulho. Aí senta na casa, aquele orgulho todo, porque as histórias são outras. Chega desse avivamento, desse evangelismo, dessa pompa evangélica que não revela a verdadeira sabedoria de Deus. Chega. Você tem que clamar pela glória de Deus na sua vida e falar: ei, vou ler só os 2 últimos versículos. Largura de dias há na sua mão, riquezas e honra na sua mão esquerda. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. Incrível. O crente é suposto ter paz no meio da maior perseguição, no meio da maior guerra, ele é suposto ter paz.
porque é assim que é a nossa vida. Uma vitrine das obras de Deus, e não uma vitrine das obras do maligno. Quem concorda comigo? A última coisa que a conversão da sabedoria promete, ela promete nos converter pela repreensão, ela promete nos converter pela troca do Espírito, aí ela nos promete nos dar as suas palavras. O verso diz, 23, convertei-vos pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Com aqui eu encerro o meu discurso. Eu quero dizer que saber as palavras, isso é, a sabedoria está prometendo, eu te farei saber as minhas palavras, não é só mencionar as palavras de Deus para você, não é só disponibilizar elas aos seus ouvidos, é revelar essas palavras para você. Escuta, alguém pode ouvir as palavras de Deus e nunca entender nada. As igrejas estão cheias de gente que senta nos bancos anos e anos e anos, e ouve e não entende nada. E eu vou voltar aqui rapidinho em Isaías 29. Eu passei por ele, mas agora eu vou ler mais 2 versículos além. Presta atenção, olha a situação em Isaías 29. Eu tinha lido o verso 10, eu vou ler o verso 10 até o 12. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os olhos dos profetas, e vendou as vendas às cabeças dos videntes, pelo que toda visão é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isso. Ele responde, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isso. Ele responde, não sei ler. Isso aqui é um retrato de muita gente na igreja. Ouve as palavras de Deus, mas não entendeu, foi nada. Lê a Bíblia, mas não entendeu, foi nada. Não está adiantando de nada. Porque não recebeu as palavras que a sabedoria prometeu. Quando a sabedoria disse assim, se você se converter pela minha repreensão e receber o meu Espírito, eu te farei saber. Eu te revelarei as minhas palavras. Você não vai ficar sentado em banco de igreja, ano após ano, década após década, sem entender a palavra de Deus. Eu vou te revelar ela. Come on, church. Come on. A revelação é o descobrimento, é o descortinamento, é o rasgar dos véus, é o quebrar das traves dos seus olhos, tá? É o tirar das escamas. Revelação é para quem quebrou a aliança com o espírito da ignorância, é para quem fez uma aliança com o espírito da sabedoria, é para quem se converteu pela revelação da sabedoria, é para quem esse recebe as palavras de Deus. Porque é que uma das maiores reclamações das pessoas, para mim, é, pastor, eu não entendo, eu leio e não entendo. Eu falei, será que você está merecendo já entender? Será que você já está merecendo receber as palavras? Será que você realmente ama a sabedoria? Será que você está pagando o preço por ela para que Deus, quer saber? Vou te revelar, vou abrir o meu tesouro para você. Por isso, que quando eu recebo uma palavra dessas, eu tremo na base, porque eu vejo a revelação brilhando e eu digo, quem sou eu para estar recebendo mais uma luz da revelação de Deus? Alguém quer vir comigo para o altar? Por favor. Obrigadão. Louvado seja o Senhor. Por favor, todos vocês venham para esse altar. Louvado seja o Senhor. Alguém diz comigo as seguintes palavras enquanto você está vindo para cá. Alguém diz comigo, por favor, a igreja é um lugar de revelação. Eu queria que, antes de nós pedirmos qualquer coisa ao Senhor nessa noite, nós vamos abrir as mãos e nós vamos celebrar toda a luz que já entrou no nosso espírito. O Kamana Shaya. Come on, celebre comigo toda a revelação, celebre comigo o entendimento, pouco ou muito, que você tenha recebido. Fala para ele, estou grato, estou grato, estou grato, estou grato, estou grato.
Fala para ele, eu não sabia de nada, eu vivia nas trevas, eu não tinha entendimento, eu não tinha revelação, eu não sabia quem era Jesus, eu não sabia quem era Deus, eu não sabia quem era Espírito Santo, eu não sabia quem era igreja. Fala para ele, eu não sabia quem era Deus, eu não sabia quem era inferno, eu não sabia. Eu vivia enganado na mentira, na religiosidade, mas a tua palavra, come on church, a tua palavra começou a trazer luz. Eu quero celebrar a luz que já chegou na minha cabeça. Eu quero revelar o Deus iluminador. Eu quero celebrar o Espírito iluminador que está no meio dessa congregação, que está na vida de cada pessoa que está aqui, que trouxe cada um de nós a essa igreja, porque há um Espírito de iluminação que está nos fazendo desejar a sabedoria. Alguém abre a boca, não é momento de orar em espírito agora, é momento de dizer obrigado. Come on, alguém tem que dar um som para Deus de gratidão. Come on, não deixa eu adorar sozinho, adora a Deus pela revelação que você já recebeu. Você pode não saber tudo, mas você sabe um monte de coisa sobre Deus que você nunca soube, que muita gente não sabe. Alguém agradece a Deus. Alguém celebra o que você já sabe. Alguém celebra essa misericórdia que Deus teve de mim, de você, e nos dá a revelação, e nos dá a verdade, e nos iluminar. Deus, obrigado! Não me deixaste nas trevas, não me deixaste na mentira, não me deixaste no engano, não me deixaste. Tu revelaste a luz na minha cabeça, tu trouxeste luz no meu espírito. Tu me revelaste Jesus, não há revelação maior do que a pessoa do príncipe da paz, aquele que me traz luz dentro de mim. Tu fizeste isso pelo teu Espírito, o Espírito iluminador. Quero celebrar o Espírito iluminador na igreja de Jesus. Cada homem, cada mulher, cada criança. Até lá na salinha das crianças, elas estão recebendo revelação. Até lá na salinha das crianças, elas estão recebendo luz, porque o Espírito de Deus está lá. Eu quero celebrar o Espírito iluminador da igreja. Alguém vai falando com Deus, eu rejeito a ignorância, eu rejeito a escuridão, eu rejeito. Senhor, eu quero ser mais sábio, Senhor, eu quero ter mais entendimento. Alguém fala para ele, Senhor, eu quero ter mais fome por aquilo que tu colocaste na minha boca, um pequeno taste, uma pequena prova do que é ter uma revelação, do que é ter um entendimento. Tu colocaste um pequeno gosto na minha boca, me dá mais fome. Me dá mais fome por revelação, me dá mais fome por entendimento. Quem fala com ele? Fala comigo junto, por favor. Diga, Senhor, não deixa eu me conformar com o nível de luz que está nos meus olhos. Então continua a orar e pedir. Fala para ele, abre meus olhos mais. Abre mais. Abre mais. Alguém pede mais revelação essa noite? Pede mais revelação, mais. Fala para ele, me dá mais amor pela Bíblia, Deus. Meu amor está muito pouquinho pela palavra. Me dá mais amor pelo livro da luz, o livro que me ilumina, o livro que me abre os olhos. Senhor, eu quero a sabedoria. Senhor, eu quero a revelação. Senhor, eu quero uma igreja revelada. Eu quero uma igreja que vê, uma igreja que enxerga, uma igreja que ama. Abre os nossos olhos, eu clamo, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais. Alguém clama pela sabedoria. Come on, church. Não deixa eu botar palavras na sua boca, mas deixa a palavra que foi pregada fluir do teu espírito numa oração. Clama on. Fala para Deus, me ilumina. Senhor, me faz um homem mais sábio, me faz uma mulher mais sábia, mais inteligente. Senhor, me ensina melhor, me ensina mais. Tu és o espírito de toda habilidade na minha vida. Até dirigir melhor tu quer me ensinar, até cozinhar melhor tu quer me ensinar, até me vestir melhor tu queres me ensinar, até comer melhor tu queres me ensinar. Come on, church. Hoje é a noite da sabedoria, hoje é a noite de pedir revelação. Come on. A oração é essa hoje à noite. Onde você sente falta de sabedoria, começa a clamar e dizer para ele, Senhor, eu não posso aceitar que aquela área fique na escuridão, não posso aceitar que eu não tenha resposta, porque há um espírito dentro de mim, é um espírito revelador, é um espírito de sabedoria, é um espírito que quer me ensinar, é um Espírito que quer me iluminar. Eu me rendo ao Espírito Santo essa noite. Eu quero me render a Ele todos os dias. Eu quero lutar contra a estupidez humana. Eu quero lutar. Senhor, eu quero me apaixonar pela sabedoria. Eu quero me apaixonar pelo conhecimento. Eu quero desejar. Não deixa, Senhor, eu ter conformidade em ser ignorante. Não deixa. Olha para mim um minutinho, por favor, mais. Fala comigo se Deus não é bom. Ele tolera a gente, Ele caminha com a gente. Mas Ele trouxe essa noite hoje, irmãos, para nos propor. Você quer ser mais sábio?
Você quer entender melhor? Busca. Quando você orar, apresenta a tua cabeça ao Senhor. Irmãos, todo dia eu oro na minha cabeça. Ela é o lugar ou da ignorância, ou é o lugar da revelação. É a cabeça, irmão, a cabeça. Você tem que falar para Jesus, troca essa cabeça. Troca essa cabeça todo dia. Muda essa cabeça. Eu quero abençoar vocês essa noite com um espírito de revelação. Eu quero abençoar você com uma fome de revelação. Uma fome de saber as coisas que Deus ocultou. Porque Ele diz que o homem não viu, os olhos não viram, o ouvido não viu, mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. Então elas podem ser reveladas. Não é para ficar encoberta, não é para ficar... O ouvido não viu, o olho não ouviu, o homem não desejou, mas Ele revelou, come on, church. O Espírito está lá para revelar as coisas que você não sabe. Pai, eu te celebro essa noite. Pai, eu nem sei como terminar essa reunião. Pai, eu te celebro essa noite. Pai, eu celebro o desejo que Tu plantaste no meu espírito de conhecer a Tua sabedoria, de receber a Tua revelação, de receber, de ser um alvo, de ser um receptáculo da Tua revelação, da Tua iluminação. Pai, eu celebro isso. Pai, eu te dou graças. Pai, eu te dou graças. Foi para isso que Tu chamaste a igreja, para tirar o povo da escuridão, para iluminar a mente deles. Pai, não deixa nenhum de nós estar tão conformado aqui com suas próprias trevas. Não deixa de um de nós ficar tão confortável com sua própria ignorância. Não deixa, não deixa, não deixa. Faz a ignorância doer. Quem quer pedir isso para Deus? Faz a minha ignorância doer. Faz ela doer em mim. Faz ela me incomodar, Senhor. Ao ponto de que eu vá buscar a revelação. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando você está debaixo de uma unção pregando, você não quer parar. E mesmo que você tenta, a revelação está fluindo e a gente quer falar mais, falar mais, falar mais. Mas eu queria que você saísse daqui com um pouco do desejo que está no meu espírito, com aquilo que Deus plantou em mim. Sabe? Toda vez que eu vou orar, irmãos, eu chego como se eu não soubesse de nada. Sabe como? Quando você vai diante de Deus com essa atitude, Deus fala, que bom. Que bom que apesar de tudo que eu já te ensinei, que bom que apesar de tudo que eu já te revelei, você está humilhado de novo. Com esse coração vazio, sabendo que você não sabe de nada. Tenha essa atitude. Apesar de tudo que Deus já te mostrou, tudo que você já sabe. Você ainda chegar para Deus e falar, tu sabe que eu estou aqui desesperado. Por uma revelação nova, um pão fresco. Você sabe por que Deus me dá sempre um pão fresco? Porque eu nunca chego lá orgulhoso do último que Ele me deu. Eu chego lá vazio. Eu chego lá sedento, clamando por mais. Eu quero te abençoar com esse desejo. Eu quero proclamar aqui uma igreja faminta. Uma igreja faminta, sedenta, desesperada pelo mais do Senhor. Uma revelação do Senhor. Eu quero que você vá dormir com fome. Eu quero que você deite na cama dizendo, Deus, não perde essa noite não, fala comigo. Deus, não deixa eu só dormir não, fala comigo enquanto eu estou dormindo. Prepara o meu espírito para entender algo. Me dá discernimento. Eu queria que você fizesse uma oração por discernimento. Eu quero que você peça assim, me ajuda a discernir meus sonhos, discernir os sinais que você me dá durante o dia, discernir as coisas que você fala comigo durante o dia, me ajuda a discernir o tanto de informação que já chega para mim todo dia, me ajuda a discernir